orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória seja dado a Ti. Ó Deus, nós nos reunimos no nome do Senhor. Nós recebemos, ó Deus, esse nome porque o Senhor nos deu por meio de Cristo Jesus. Agora, ó Deus, nós o servimos, nós o adoramos, ó Deus. Estamos nessa noite para isso, para cantar louvores ao Senhor, para render glórias ao Teu nome, para orar, ó Deus, ao Senhor, o Deus provedor. Também, ó Deus, para olharmos na Tua palavra e dela recebemos as instruções para as nossas vidas. Ouve, ó Deus, a nossa oração que haveremos de fazer neste lugar, além desta aqui. Recebe, ó Deus, e opera favoravelmente de acordo com a Tua vontade, que é boa, agradável, é perfeita. Recebe-nos, ó Deus, a Tua presença, não pelos nossos merecimentos, mas por causa de Jesus Cristo, que na cruz morreu pelos nossos pecados e nos deu vida novamente. E nos intermedia, ó Deus, diante do Senhor, o Deus Santo e Todo-Poderoso. Recebe-nos, ó Deus, fala o nosso coração, instrui-nos, Senhor. E, ó Pai, nos ajude, ó Deus, nos dias que nós vivemos. Nos dê, ó Deus, fortalecimento, para que, Senhor, possamos suportar os momentos maus, os dias difíceis. Não, ó Deus, porque temos força, mas pela força do Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos oriente e dê paz ao nosso coração. Perdoa também, Deus querido, os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo também. Amém. Abram suas Bíblias na Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Apenas alguns versos a gente vai ler e fazer breve meditação para a gente orar também a Deus. Temos tantos desafios. Efésios 3, a partir do verso 14 até o 19. Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Amém, meus irmãos? Podem sentar. Meus irmãos, Paulo está falando, ele está, na verdade, falando aqui da sua oração pela igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma das igrejas, se você pegar a carta, é uma das igrejas doutrinariamente, cuja doutrina contida na carta é muito profunda. Paulo faz um tratado doutrinário. Se você quer aprender alguma coisa relacionada à eclesiologia, como a igreja deve funcionar, há muitos conselhos aqui, inclusive vai chegar na família, no casamento. Paulo está tratando dessas coisas aos Efésios. Aqui, de uma forma bem específica, ele está falando assim, por essa razão eu dobro meus joelhos perante o Pai. Está falando para que eles não desanimassem, eles prosseguissem, eles fossem firmes na fé que eles abraçaram como um povo gentio que foi alcançado pelo Evangelho. Na verdade, nessa oração e em diversos pontos, Paulo está dizendo que em Cristo nós somos tornados iguais. Essa é a maravilha do Evangelho. O Evangelho não tem uma hierarquia. Você pode ver aqui na Igreja Batista pastores, presbíteros, você pode ver diáconos. Isso não é hierarquia, isso é a composição de uma liderança da igreja, para que a igreja seja governada biblicamente. Mas não existe hierarquia. Eu não sou melhor do que nenhum dos irmãos, nem maior do que nenhum dos irmãos. Ai de mim!
Pelo contrário. Pelo contrário. Mas Cristo torna igual, e essa é a maravilha, porque pode entrar aqui uma pessoa, outra raça, de outra etnia, alguém muito rico, alguém muito pobre. Aliás, estou preparando a mensagem, meio terminada, mas estou trabalhando para domingo pela manhã, e eu estava pensando algo maravilhoso, olhando para as Escrituras, que você não vê. Na igreja de Cristo, você não vê pessoas mendigando. Você não vai ver ali na esquina um crente pedindo esmola. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Aí você fala para mim assim, eu vi. Tente perceber se de fato era uma pessoa cristã, de fato se tinha uma vida relacionada a Cristo e dependente de Deus. Porque, meus irmãos, pelo que a Bíblia nos ensina, isso não é normal. A Bíblia trabalha para que haja uma igualdade. Paulo fala isso na carta, e agora ele está dizendo que ora por eles, e por eles ele dobra os joelhos. O judeu, ele não é comum o judeu dobrar o joelho para orar. O judeu ora em pé, normalmente. Isso não é falta de reverência, é o costume que eles têm. Nós joelhamos, Paulo aqui está falando de dobrar os joelhos, e aí pode ser uma atitude de profunda humildade, mas não uma humildade fabricada, uma humildade natural, se ajoelhar diante de Deus. E também, meus irmãos, o ajoelhar pode estar muito associado com, além da humildade, a urgência. Sabe quando você quer falar com Deus? Qual é a maneira mais apropriada para eu falar com Deus? Paulo entende, pode ser que ele esteja entendendo isso, talvez de joelho seja melhor. Essa é a forma que ele entendeu. Muitos de nós oramos de joelho, gostamos de orar sempre de joelhos, outros oram sentados, outros oram em pé, enfim, ou mudam. Não há problema nisso, seu coração que precisa orar a Deus. As pronúncias dos seus lábios precisam vir do seu coração. Mas aqui ele está ajoelhando porque havia uma causa, uma necessidade de intercessão pela unidade dos Efésios, pela compreensão da unidade dos povos, judeu e gentios, para que a igreja se fortalecesse e continuasse firme. Se a gente pensar bem, Éfeso foi a igreja que, possivelmente a partir dela, que João, o evangelista, morreu. Ele estava em Éfeso. Ele escreve de Éfeso as cartas, Apocalipse, provavelmente, para uma igreja que talvez não fosse tão pequena, uma igreja no meio dos gentios. Ele fala que por esta causa ele faz isso. E ele fala alguns motivos da sua oração, a partir do verso 16 do plano 15 aí. Primeiro, ele ora para que eles fossem fortalecidos pelo Espírito Santo. Essa é uma oração boa. A gente tinha estudado orações desde o ano passado aqui, às quintas-feiras. Orações na Bíblia. Tenho pegado desde lá de Gênesis e venhamos acompanhando. E a gente vai aprendendo todo tipo de oração que a gente via. E aí, de vez em quando fala assim, olha que oração maravilhosa de se orar. Essa é uma oração também. Deus vai nos ensinando, meus irmãos, nós orarmos mais corretamente, mais biblicamente. O tempo tem que nos ensinar isso. E muitas vezes o orar corretamente, biblicamente, vai nos libertar das nossas orações muito nossas. Não há problema nas nossas orações e nos nossos pedidos. O problema é quando é só isso que nós fazemos. Senhor, me dá o carro, Senhor, me dá a saúde, Senhor, me dá a casa, Senhor, me dá, Senhor, me dá. E a gente esquece que existem pessoas presas por causa do nome de Cristo. Que existem, de fato, pessoas doentes, outras encarceradas injustamente. Nós precisamos lembrar e colocar diante de Deus em memória essas necessidades, e às vezes se desvincular de nós mesmos. Não é errado? E aqui ele ora, então, para eles serem fortalecidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele une a igreja. Quando nós falamos de unidade do corpo, nós não podemos tirar o Espírito Santo, porque ele habita no crente. Paulo, lá em
1 Coríntios 12, quando ele fala dos dons, ele vai falar assim, que há diversidade, ele vai falar diversas vezes, mas Deus é o mesmo, Cristo é o mesmo e o Espírito é o mesmo. Quando Cristo ora, ali no capítulo 17 de João, o Evangelho, ele usa essa expressão, para que eles sejam um como nós. Ele e Deus são um. Depois vai aparecer o Espírito Santo, obviamente que ele fala que virá quando ele for. Orar pedindo que o Espírito Santo habite, fortaleça os nossos corações e mentes, nos ajude nas nossas faltas e deficiências, meus irmãos, é uma oração justa e necessária. O outro motivo que ele ora, está no verso 17, no começo, que Cristo viva no meio da igreja. E aí ele fala que pela fé, Cristo viva no meio da igreja. Às vezes, se a gente não tomar cuidado, nós temos uma igreja sem Cristo, uma igreja sem Espírito, uma igreja sem Deus. Aonde estão essas pessoas? Onde está a Trindade? Ela existe, ela é citada, mas ela não é obedecida e nem é vivida. Às vezes os cultos não são para Deus, os cultos não manifestam nossa devoção à Trindade Santa. Estou falando que nós fazemos isso? Não, nós temos tomado bastante cuidado, mas pensando como cristãos e evangélicos, isso é muito possível, quando os nossos cultos vão ficando, as nossas igrejas vão ficando cheias de si mesmas, e com tantas tarefas, e com tantos desejos pessoais, tantos holofotes, sei lá o que possa mais acontecer, que a gente não vai conseguir enxergar Deus e Cristo no culto. Então ele ora para que Cristo viva no meio. Olha o que fala, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, que embora está no singular, o vosso aqui expressa que é um corpo, uma diversidade de pessoas presente ali. Ele ora também, nas suas orações, além de orar pelo fortalecimento pelo Espírito Santo da igreja, ele ora para que Cristo viva no meio da igreja, e também para que eles sejam enraizados em amor, no verso 17, arraigados e fundamentados em amor. É a base. Às vezes, meus irmãos, a expressão amor, ela se torna tão banal, e não deveria. Nós banalizamos o amor. O amor é a base das nossas, deve dizer, né, a base das nossas atitudes, das nossas ações. Ora, se o Espírito habita em nós, se Cristo é o Senhor da igreja, se Deus é o nosso Criador, né? Onde está então? Por que há falta de amor? E o amor ele vai mostrar, né, uma igreja cristã. Essa igreja, ela é cristã. O amor, os atos de amor. Se Cristo não nos amasse, se Cristo de fato não amasse, como diz João 3,6, porque Deus amou o mundo. Se não houvesse amor, não haveria igreja, nós não estaremos aqui. Então, para que haja amor no meio dos irmãos. Mas ele finaliza também dizendo que eles possam compreender o amor de Cristo, e vos seja possível compreender, no verso 8, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, porque esse amor não é nosso, esse amor não se origina em nós, ele não nasce em nós, nós não temos amor para dar natural, se nós não recebermos de Deus o amor. Graças a Deus que nosso amor, ele vem de Deus, ele não vem de nós. Então, para que a gente possa compreender o significado, né, dessa ocupação do amor de Cristo, né? A ideia que muitos falam aqui, essa plenitude, essa ideia da largura, comprimento, altura e profundidade, aqui podemos imaginar a figura do templo.
Pode estar por trás disso, nos escritos de Paulo, a imagem do templo, a figura do templo, o preenchimento do templo, no sentido de largura, profundidade, altura. Mas Paulo não está falando do templo em Jerusalém. Se há essa imagem, ele está falando do templo do Espírito Santo, que sou eu e é você. Esse amor de Deus, de Cristo, ele nos preenche plenamente e não há falta. O que Deus deseja então é que esse amor, ele se reproduza em nós para a glória de Deus. O que nós recebemos verticalmente, nós aplicamos horizontalmente, junto com os nossos e no meio da igreja de Deus. O amor de Cristo, ele é profundo, ele é largo, ele é grande, ele é inclusivo, ele é inesgotável e ele é sacrificial. Até onde vai o meu amor? Até a primeira esquina? Até a primeira curva? Eu passo a primeira curva? Que amor que eu tenho sacrificial? Esses dias, meus irmãos, Deus tem nos incomodado de alguma forma, porque eu, pelo menos, tenho sido muito incomodado com a necessidade de nós fazermos algumas coisas para nós, de fato, sermos uma igreja que aponte Cristo como Senhor desta igreja. Ele falando muito de oração, a necessidade de oração. Nós estamos num mundo caótico, de cabeça para baixo, literalmente. As coisas estão tudo esquisitas, né? Verdade passou, mentira passou a ser verdade. Isso no mundo, onde o Brasil também encabeça. E nós? Os cristãos estão sendo mortos de uma forma brutal no pleno século XXI. E não há muita movimentação. Onde está a igreja viva de Deus? A igreja militante do Senhor? A igreja visível de Deus? Ah, meus irmãos, nós não precisamos pegar armas para ir para lá. Nós precisamos nos valer de Cristo, cheios do Espírito Santo. Sabe o que Barnabé faz, cheio do Espírito Santo? Porque ali está falando naquele contexto, está falando de estar cheio do Espírito. Ele faz missões no mundo todo. Ele vende uma propriedade e doa o dinheiro daquela propriedade para a igreja. Ele não fez isso para que a igreja olhasse para ele. Nossa, Barnabé, olha, é o Barnabé. Não, Ananias e Safira sim, Barnabé não. Por quê? Porque de fato ele compreendia o que era ser cristão, o que era ser servo de Cristo. Então o amor também, ele é inclusive inesgotável, ele é sacrificial. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, esse amor de Deus, ele é tão grande que ele consegue alcançar todos, tanto judeu quanto grego. Ele não é um amor que a gente dá, né, só para aquele filho, só para o marido, só para uma pessoa. O amor de Cristo, ele rompe as barreiras dos preconceitos, ele alcança os mundos em todos os tempos. Então a igreja, ela é chamada por Deus através dessas inspirações, como essa carta de Paulo aos Efésios, a ser igreja intercessória, a ser igreja que expresse a presença do Espírito Santo, que ame Cristo, que honre a Deus. Essa igreja que não vai murchar e vai recuar no meio do caminho. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a ser essa igreja. Não vamos ser diferentes das igrejas de Cristo. Essa sim é a igreja de Cristo. Uma igreja de fato militante como igreja. Ela
A palavra militante tem que tomar cuidado hoje, né, quando a gente fala, mas a ideia, meus irmãos, é a igreja que de fato milita a fé, que opera, que trabalha, que vive internamente como igreja. Ela cultua a Deus e ela abençoa os irmãos. Então, nós somos convidados, na verdade, nós somos iniciados, né, a viver assim, porque já somos cristãos, já fomos aceitos no corpo. Então, vivamos como servos de Deus e que nós sejamos essas pessoas que Paulo está falando aqui também, não só que recebem as orações, mas que oram pelas necessidades da própria igreja. Deus os abençoe, irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida.